Base do reino, vocês estão felizes? Pastor Rick, a gente está muito feliz de receber de volta, viu? Meu Deus. Alguém sentiu falta aí? Tá aqui com a gente o Pastor Rick Lustosa. Vou usar isso aqui. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, ao longo dos meus dias. Diga isso. É Ele. Por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Consiga sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Consiga sua recompensa. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão felizes? Não é do jeito que eu gosto. Vocês estão felizes de verdade? Como eu estava com saudade de ouvir isso. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela está totalmente no controle das mãos de Deus. A palavra do Senhor no Salmo de número 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, e ainda, diga comigo, e ainda, não, diga, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor,
estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. A vara e o cajado consola aqueles que passam pelo vale da sombra e da morte. Mas existe uma mesa preparada. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí o que acontece? O óleo da unção, ele é derramado sobre a sua cabeça. Unge a minha cabeça com óleo. E o cálice, que era da morte, passa a ser da vida. Porque o vale era da sombra e da morte. O cálice não era da vida. O cálice era da morte. Mas quando o cálice da morte encontra com a unção da vida, você não veio para o culto, não. Quando a sentença que o diabo tinha para a sua vida se encontra com a unção de Deus da tua história. Eu não estou na base, não. Eu acho que eu estou... Quando a palavra contrária é liberada contra a tua vida, quando os laços de morte, quando os decretos do diabo se encontram com a unção de Deus que está sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, ei, não adianta, porque a morte pode bater na porta, mas dentro da casa existe a unção da vida. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Você precisa entender que muitas vezes Deus nos leva perto do fim. Só para mostrar para a gente que Ele é o início. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Levanta a tua mão direita, deixa eu profetizar sobre você. Talvez você nem enxergue, e talvez para você seja um dia comum, e talvez para você seja o último dia da sua história. Mas o Deus que escreveu o teu futuro, tem alguém aqui que acredita nele? O Deus que escreveu o teu futuro está com a unção preparada para ser depositada no cálice da tua vida, para te dar dias, ou melhor, os melhores dias da sua vida. Há muitos anos atrás, vamos, aplauda o Senhor por isso, vamos. Há muitos anos atrás, estou tentando achar o volume aqui que está alto no retorno. Há muitos anos atrás, é porque primeira vez que eu prego com um tecladista fantasma. Gente, só foi ficar uns diazinhos fora, vocês já mudaram tudo. É novidade isso aqui, hein? Te peguei, viu? Há muito tempo atrás, Deus me deu uma palavra. Ou melhor, Deus me deu um sonho. E eu sempre contei esse sonho. Como é que era esse sonho? Era um domingo pela manhã e eu era pastor de uma igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, que eu era pastor, eu terminei de pregar. E eu terminei de pregar e disse: após o culto eu quero ter uma reunião com os obreiros e os diáconos da igreja. Quem já ouviu essa história, balança a mão. Algumas pessoas. E eu falei, eu queria que as pessoas sentassem aqui, que eu quero conversar com elas. E quando eu desci do púlpito, que eu comecei a fazer a reunião com essas pessoas, eu olhei para as pessoas no sonho. Eu falei,
são as pessoas da minha família. Eu vi meu irmão Sérgio, que está ali em cima. Eu vi Tarcísio, Diego e Débora, Claudinha, que depois enganchou e foi puxada para a família. Vi Roberto e Zenóbia, Sérgio e Fabiana, sabe, tia Nana, Maurício. Eu comecei a ver as pessoas da minha família. E no decorrer do sonho, eu ia transcorrendo e vendo as pessoas da minha casa. E aquele sonho foi um sonho muito emblemático para mim. É um sonho que me deu a certeza de que eu não ia morrer sem antes ver a minha casa salva. Porque quando você recebe a notícia que tem um aneurisma cerebral, que com seu espirro ele pode romper, e se romper você pode morrer, você precisa colocar a sua mente em ordem, sim ou não? Você precisa lembrar daquilo que Deus falou, e não daquilo, João, que os médicos comumente dizem para as pessoas. Os médicos, eles vão dar um diagnóstico, diga comigo, um diagnóstico, mas só Deus dá a sentença. Por favor, prega para alguém que está do seu lado, diz a última palavra sempre vem de Deus. Põe um sorriso nessa cara aí. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte. Esse sonho com a minha família, comigo, adorando a Deus da igreja que eu pastoreava, ele está acontecendo dia após dia. E quando eu estava na UTI, Deus me trouxe uma palavra ao coração. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Está em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 49. Vocês estão felizes? Já fizeram a inscrição para o retiro? Hoje é o último dia, gente. Vagas limitadas. Se você quer mais de Deus, você tem que ir para o retiro. Lucas 8, 49. Gente, que saudade eu estava daqui, viu? Lá no hospital estava bom pregar para o pessoal, mas aqui é melhor. Lucas 8, 49. Vamos ler junto aqui? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Diga comigo, alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Vamos ler junto esse versículo? 1, 2, 3, 1, 2, 3 e... Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. O portador da má notícia estava dentro da casa de Jairo. O portador da má notícia saiu de dentro da casa de Jairo, porque não sabia com quem Jairo estava. Preste bem atenção que nesse versículo algumas informações são muito relevantes para o que nós vamos falar nessa noite. A primeira informação é que essa menina tinha 12 anos de idade. Diga comigo, 12 anos de idade. E você vai perceber que nesse mesmo texto, Jesus se encontra com uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma forte hemorragia. Ou seja, o ciclo menstrual dessa mulher não cessava há 12 anos. A Bíblia vai dizer que ela gastou toda a sua fortuna com médicos e não conseguiu obter saúde. Porque um médico não dá saúde, médico dá diagnóstico, porque Deus é que dá a sentença. Tem gente procurando um médico para ficar saudável. Deixa eu dizer para você uma coisa: procura o Deus da vida.
O Deus que deu a vida, muda os seus hábitos alimentares, muda as suas companhias, muda o que você ouve, muda o que você fala. Para de atrair coisa negativa para a tua vida. Para de falar tanta besteira, tanta palavra de desgraça, de maldição, de negatividade. Sai fora de gente pessimista. Sai fora de gente que toda hora ela está desanimada. Sai fora, cola em gente que está vivendo. Porque se você colar em gente que está morrendo, você também vai morrer. Quando doer, você fala aleluia. Viu, ministro? Aleluia, que aí é mais, né? Você mesmo, varão. Você mesmo. Olhou para trás, isso. Você mesmo. Você sabe que seu lugar é no altar, né, varão? Você sabe disso. Quero dizer para você algo, irmão. Preste bem atenção. Não perca tempo tentando resolver as coisas que só Deus vai resolver. Olha para mim. Deus tem algo para fazer com você. Isso não é algo que você vai conseguir lutar contra. Perde a batalha e fala: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Fica mais fácil. Fica mais fácil de enfrentar os problemas. Fica mais fácil de encontrar a identidade. Fica mais fácil de entender o propósito. Percebe o que eu estou falando? Fica mais fácil quando Deus está no controle de tudo. Até o final dessa palavra você vai entender isso. Jairo, além de ter uma filha com 12 anos em casa, doente, gravemente, ele era o líder da sinagoga. Presta bem atenção nessa informação. Ele era o principal religioso da cultura judaica no momento. Ele é o líder de uma sinagoga judaica, onde, Luciano, as pessoas iam até ele buscando uma palavra de esperança. Ele era a pessoa que ficava coordenando a sinagoga. Abaixo dele tinha também uma equipe. E ele tinha trabalhos semanais nessa sinagoga, levando esperança e uma religião para as pessoas. Essa era a função dele. Ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa que tinha uma religiosidade apurada. Porém, as pessoas da casa de Jairo não sabiam com quem Jairo estava andando. É por isso que a má notícia veio de dentro da casa de Jairo, porque na casa de Jairo ninguém sabia em quem Jairo acreditava. É por isso que a pessoa, quando olha para você, muitas vezes ela vai te dar uma notícia negativa, porque ela não sabe quem é o Deus da sua vida. Pastor, por que as coisas acontecem dessa forma? Porque a mensagem de Jesus para as pessoas de dentro da sua casa precisam ser transmitidas por você. Por isso que a má notícia sai de onde? De dentro da casa de Jairo. Porque se as pessoas conhecessem o Deus que Jairo estava buscando, ninguém ousaria dizer que ia dar errado. Enquanto eu estava naquela cama de UTI, meu irmão, domingo passado foi muito emblemático para mim, porque foi o dia que eu fiquei sozinho. E às vezes é bom você ficar sozinho com Deus. Dá um cotovelo santo de Israel e leva essa menina lá para o Kids para ela não ficar chorando. Dá um cotovelo santo de Israel em alguém e fala assim: tem hora que é bom ficar sozinho com Deus. O pastor voltou. Posso ouvir glória a Deus? Naquela cama de UTI, naquele quarto, a meia luz, ajuda aí, gente, a bichinha. Naquele quarto, a meia luz, algo aconteceu, irmãos. Olha aqui para mim, redobre a sua atenção. Deus falou algo ao meu coração exatamente nesse texto. E sabe o que Deus falou ao meu coração? Por que é que você parou de orar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado exatamente isso. Por que você parou de incomodar o mestre?
Por que é que você parou de incomodar o mestre? Por que é que eu não estava mais orando? Eu entrei numa dimensão de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que dimensão era essa? As coisas foram se encaixando dentro de uma ótica humana na minha cabeça. Eu não sei se você sabe, hoje, agora à tarde, eu fui buscar o Arthur lá no Legendários. Legendários! Ó, a galera tá animada aí. Eu fui buscar o Arthur lá no Legendários. Ir para o Legendário, Maurício, era um plano que eu fiz para ir levar meu filho até o alto da montanha. Só são homens. Esses homens sobem com a equipe e eles vão tendo experiências espirituais a despeito da religião. Não se trata de religião, se trata de uma experiência com Deus, entender e conhecer Deus. Então eles sobem essa montanha juntos e quando eles voltam totalmente transformados. E eu falei: vou subir a montanha com meu filho, Israel. E eu falei a Deus: vou subir na montanha com meu filho e vou apresentar o meu Isaac. Só que quando eu estou lá naquele quarto da UTI, que o Espírito Santo entrou lá, Deus mandou dizer: o sacrifício é você. E aí eu não pude conter as lágrimas. Eu sou muito duro, eu não choro. Não choro de jeito nenhum, né? Um chorão de marca maior. Como é que está a coluna? Tá boa? Glória a Deus. Eu não choro e eu debrucei na cama e comecei a chorar. E o Espírito Santo falou: por que é que você parou de orar? E na hora, a minha mente foi lá na Escritura. Oi, Arthur, você está aí, mano? Legendário Arthur, fica de pé aí. Dá uma boa noite para a igreja, gente. O primeiro legendário da base, dá um... Boa noite, igreja. Brincadeira, gente, eu tô normal, tá? Mas voltou turbinado de lá esse varão. E esse texto me veio à memória, gente. Não incomodes mais o mestre. Por que você abandonou o seu chamado? Por que você abandonou a sua fé? Por que você se tornou esse religioso chato que vem para a igreja para criticar os outros? Por que você virou um apontador de pecado? Por que você está tão amargurado na vida ao ponto de criticar tantas pessoas, a vida delas, o jeito delas? Por que você ficou tão seletivo assim? Por que você parou de incomodar o mestre? Sabe que na tradução dessa palavra, o incomodar quer dizer buscar? Por que você parou de buscar o mestre? Por que você parou de se dedicar? Foi porque alguém disse que você era puxa-saco do pastor? Foi porque alguém disse que você é um crente bitolado, que a igreja vai tomar teu dinheiro? É isso. Naquela cama Deus me ensinou algo, eu quero ensinar para você. A primeira coisa que eu quero ensinar para você é que a sua casa precisa conhecer o Deus que se carrega. Aí em cima, alguém? A sua casa precisa conhecer o Deus que você carrega. Porque fora disso é tudo ilusão. A sua casa precisa conhecer o Deus que você carrega. Naquela cama, quando o Espírito Santo fala com o Senhor, eu parei. Falei: opa, Senhor, me perdoe. Porque eu já estava construindo dentro de mim uma imagem de que meu tempo tinha acabado. Porque portadores de más notícias conseguiram entrar na minha mente, dizendo: essa é a idade perigosa, você está numa idade perigosa. O médico que me consultou, Gunther, não é do nome dele? Gunther. O cara foi usado por Deus, eu agradeci a ele. Irmãos, preste bem atenção. A nossa mente ela é cheia de... Doutor Bigodinho, eu posso falar trombos, né? Trombos e veias, não é isso? E... doutor João, desculpa, doutor João. Chama de Bigodinho, Bigodinho é pros íntimos, né, varão?
Mas mineirinho. Então, no meu primeiro exame que eu fiz quando cheguei no hospital, no dia 10, terça-feira, eu passei mal na academia. Passei mal na academia, doutor. E desmaiei. Correram comigo para o hospital. Lá no hospital, fiz um eletro. É aquele exame que põe os negocinhos assim e a maquinazinha vai medindo teu coração. E no meu exame de eletro, deu um salto. Deu um pulinho. Ele pegou o exame e falou: você fuma? Eu falei: não. Bebe? Não. Você tem? Não, não tem antecedente nenhum, graças a Deus. Meu testemunho é muito chato. Né, Renata? Mal sabia eu que Deus estava me dando um testemunho. Essa luta que tu está passando aí, irmão, é teu testemunho. Agarra essa luta com unhas e dentes, porque todos saberão na tua casa quem é o teu Deus. Tem alguém que recebe isso em nome de Jesus? Ele pediu eletro e falou assim: não está legal, vou pedir uma tomografia. Médico inteligente. Pediu uma tomografia de crânio e tórax. Na tomografia de tórax, ele pegou a tomografia e estava eu e o Arthur. Ele falou: não gostei. Tem imagem aqui, mas o laudo da tomografia era normal. Porque muitas vezes na nossa vida parece que está normal, mas não está normal. É porque a gente não quer enfrentar a verdade. Então a gente prefere uma mentira travestida de normal, para não encarar a verdade de coisas que às vezes a gente não quer ouvir. Ele fez a tomografia, viu o laudo. Quando o laudo veio normal, ele chamou eu, Arthur, e falou assim: vou fazer aqui uma observação para que o neuro possa fazer uma avaliação. Mas meu plantão está terminando, ó. Não esquece de falar para o neuro. Bateu o pé e foi embora. Por volta de 11 horas, o doutor Bruno, um neuro, ele falou: ó, eu sou um neuro de plantão, e o doutor Gunter me passou aqui que é para dar uma olhada no seu tomografia. Ela está inconclusiva, mas como ele escreveu, vou pedir o quê? Uma ressonância magnética do crânio com contraste. Me jogou dentro daquele tubo lá. Varô, pode trocar ó, você pode entrar quantas vezes quiser, fica à vontade. Me jogou dentro daquele tubo lá, fez a ressonância. Me jogaram na UTI. A ressonância veio inconclusiva. Aspectos normais, porém inconclusiva. Porque quando faz a imagem de frente, as veias apareciam, era como se fosse essa bolinha de papel escondida na palma da minha mão. Você consegue ver? Não. Era essa imagem. Tem coisa que você está escondendo, achando que as pessoas não estão vendo. E você faz isso muito bem. Mas existe um Deus que está enxergando todas as coisas. Então pediram uma aerografia, que eu nem sabia que existia isso. Arteriografia, até mudei o nome do negócio. Arteriografia. Um exame que é um catéter que joga um trem na cabeça, deve ser um contraste. E fez uma imagem 3D da minha cabeça. Que coisa linda, gente. Eu vi minha cabeça por dentro. Falei: eita, estou vendo minha cabeça por dentro. Se você olhar para dentro de você, o que você vai ver? E quando ele olhou, tinha um aneurisma cerebral de aproximadamente 7 milímetros. Tamanho bom. Tamanho bom. A posição desse aneurisma. Duas coisas. Primeira coisa, eu não sentia absolutamente nada. Porque aquilo que às vezes você não quer encarar se torna comum. Então não te afeta mais. Eu não sentia nada. Não sentia dor de cabeça, não sentia tontura. Tia Eliane, eu não sentia nada.
Eu fui para lá porque passei mal, uma síncope. Ácido do vaso vagal, tudo. Carótidas limpas. Posso comer picanha com gordura até. Calma, não vou comer não, mulher. Carótidas limpas, fiz exame da cabeça, tudo limpo. Porém, escondido, uma surpresa. O médico virou para mim, o doutor Henrique, neurocirurgião, lá do Santa Marta, da equipe do doutor Fernando, que coincidente, parece que faz cirurgia de cabeça de todo mundo em Brasília, cara, o mais top da galáxia. O doutor Henrique foi conversar comigo, falou: ó, é o seguinte, o seu caso é cirúrgico, porém você pode sair daqui e levar o seu aneurisma com você. Médico engraçado, né? Como assim, doutor? É porque essa cirurgia, ela oferece riscos. O doutor João está aqui, é uma cirurgia delicada. O aneurisma pode romper na hora da cirurgia. O meu aneurisma podia ter rompido com um espirro. Ele falou: você pode pegar o seu aneurisma e ir para casa. Eu até entendo. Você pode buscar outras opiniões. Mas talvez você não tenha tempo. Talvez você não tenha tempo. Chegaram para Jairo e disseram: não incomoda mais o mestre, porque o tempo dela acabou, ela morreu. Não incomoda. Esse menino não vai dar nada nunca na vida. Para de orar. Essa pessoa é um caso perdido. Para de clamar. Essa empresa faliu. Encare a verdade. Pare de orar por isso. Pare de dizimar por isso. Pare de ofertar por isso. Para. Não incomodes mais o mestre. Vocês estão me olhando com a cara bem engraçada, sabe? Olhei para ele, eu falei: quais as minhas opções? Ele falou: ó, se você quiser, eu te opero amanhã. Falei: então bora lá. Voltei para o quarto e comecei a escrever um livro. O tema do livro é perto do fim. O que você faz quando está perto do fim? O que você faz quando recebe a notícia que você está perto do fim? Perto do fim no dinheiro. O dinheiro está acabando e as contas estão tudo aí. Você está perto do fim da tua saúde. O tempo está acabando. Você não conseguiu resolver o problema. O que você faz quando está perto do fim? Uma coisa é quando você não está sentindo nada. Mas a outra, diferente é quando tem uma sentença dizendo para você: William, está acabando. Você chegou no fim. Você tem que tomar uma decisão. Você pode sair daqui com seu aneurisma dentro de você e dizer: não, eu vou resolver isso do meu jeito. Vou tomar um chá de ervacideira que a minha mãe faz, vou tomar um chá de quebra-pedra, eu vou dar uma diminuída na barriga, eu vou, buscar uma cartomante, eu vou buscar uma cura no João de Deus. Pode fazer o que você quiser. Mas quando existe uma palavra que o tempo acabou, você precisa tomar uma decisão. E decisões decidem destino. Quando é que você vai se tornar pai de verdade? Quando é que você vai se tornar marido de verdade? Quando é que você vai se tornar esposa de verdade? Uma mãe de verdade? Um empresário de verdade? Uma pessoa decente de verdade? Quando é que vai começar? E eu não estou falando de religião,
Não estou falando nem de igreja. Eu estou falando de decisão. Quando é que você vai tomar a decisão? Quando? Eu vim aqui dizer algo para você. Você está perto do fim. Você está na beira do precipício. Fomos para a cirurgia. Eu amo médicos, eu passei a amar médicos anestesistas. Qual que é a tua especialidade, varão? Ah, do olho? Ainda bem, está longe, está na cabeça, mas... Médicos anestesistas são os melhores. Tem alguém aqui na casa, médico anestesista? O Davi, você que vai ser médico, varão, tem que ser anestesista, viu? Ganha dinheiro e fala a verdade de um jeito. Os camaradas me amarraram na maca. Uma vergonha. Eu estava igual Jesus na cruz, irmão, seminu. Meu Deus, que dureza. Estou lá naquela maca amarrado. E o anestesista do meu lado falou: é o seguinte, essa cirurgia tem risco de morte. Quem mandou esse demônio aqui, velho? Minha pressão estava 11, foi para 16. Eu falei: o diabo sempre aparece do nosso lado no momento difícil. Eu olhei para a cara dele, e era dois, um era meio pirata. Eu olhei para ele assim, eu falei: sim, e agora me dá uma boa notícia. Ele: é a boa notícia que você não vai sentir nada. Cara, que profissão maravilhosa. O cara dá a notícia e vaza. Ei, fica tranquilo, você pode morrer, mas não vai sentir nada. Lepe. Aí eu fechei os meus olhos, irmãos, e eu fiz uma oração, Kelly. Dentro da minha cabeça as coisas se encaixavam. O meu filho, que eu ia subir a montanha para apresentar ele como Isaac, ele foi sozinho. Falei: top, Arthur tomou uma posição, vai descer a montanha homem, show de bola. Flaviana está bem, Ana Luísa está bem, Flaviana é nova, casa de novo, está tudo certo. Porque quem defunto, viúva é quem morre, irmão. Entendeu? Se se o seu coração ainda bate, por favor, faz alguma coisa. E eu comecei a pensar: a igreja está alinhada, graças a Deus, Deus colocou a gente num lugar maravilhoso. O melhor endereço da QS, Taguatinga Pistão. Uma igreja linda, pastores abençoados, cheios de unção, ungidos, sabe, uma equipe pastoral maravilhosa, uma equipe de... E eu fui fazendo planos na minha cabeça. Falei: cara, a minha família ia quase todo dia lá para o apartamento, e era uma alegria na comunhão. Eu falei: cara, a gente nunca teve isso como família, cara. E aí eu construí dentro de mim, calado, um cenário. Eu falei: tá tudo certo. E a minha morte vai representar um avivamento na minha casa. Eu construí isso. Estou sendo sincero com você. Porque muitas vezes você constrói um cenário baseado nas suas emoções e não baseado naquilo que Deus falou. Você lembra do sonho? Falta muita gente da minha casa aqui ainda. Então os da minha casa precisam saber o Deus que eu sirvo. Eu vim como profeta aqui nessa noite dizer para você. Eu vim como alguém que esteve perto da morte, experimentou um diagnóstico negativo. Eu estou vindo aqui como um homem de Deus, como alguém que está com a sua fé renovada. Colocaram um turbo na minha cabeça, irmão. Os caras colocaram um turbo, biturbo, intercooler, diesel, aquele diesel fino, sabe, turbina. Eu vim aqui cheio de fé para dizer para você: agora é que começa a sua história. Eu não estou te falando isso de emoção, estou te falando porque Deus falou para mim. Estou te falando porque quando você chega perto do fim, na verdade o que parece ser fim para você é começo para Deus. Porque o poder de Deus é tão poderoso, a aliança do Senhor é tão forte em nossas vidas, que Ele não tem nem começo e nem fim. E quando você acha que está terminando, é aí que Deus está começando.
Levanta a mão direita, por favor. Todos vocês, levanta a mão direita. Eu não sei como foi a sua vida até agora. Eu não sei se você entrou aqui nessa casa desistindo de sonhos, de plano, querendo fazer avaliação de cenário. Eu sei porque eu fiz isso. Eu fiz uma avaliação de cenário e eu estava errado. Eu pensei, caramba, tá tudo certo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus falou, não! Você se esqueceu do meu sonho. Você se esqueceu do sonho que eu tenho para você. Você se esqueceu das palavras proféticas que foram liberadas sobre a tua vida, que você viria os filhos dos teus filhos. Você esqueceu das palavras proféticas das 20 igrejas. Você esqueceu das palavras proféticas de igrejas fora do Distrito Federal. Você se esqueceu que você tem uma meta para batizar 300 pessoas no ano de 2025. E não foi homem que falou, foi o Espírito que falou no teu coração. E o Espírito Santo me foi lá naquela cama para me lembrar. E eu vim aqui nessa noite para te lembrar. Talvez disseram para você, não incomoda mais o mestre. Para de orar. Para com essa vida fervorosa de igreja. Para com essa rotina maluca. Vai cuidar da tua vida. E eu vim aqui para quebrar isso. Eu vim aqui dizer para você, incomode o mestre. Não sai do lado dele. Se todos disserem que acabou, você olha para ele. Porque aonde dizem que acabou, Deus diz, está apenas começando. Jesus vira para Jairo, fica a mão levantada, que a palavra profética é essa. Jesus vira para Jairo, coloca para mim uns 50. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Não tenha medo, apenas creia, você não vai morrer. Não temas, apenas creia, essa empresa não vai fechar. Não temas, apenas creia, este casamento não vai acabar. Não temas, apenas creia, eu ainda sou o Deus que faço nova todas as coisas. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você entrou aqui nessa noite achando que era o fim do teu ministério, o fim da tua vida, sabe, o fim das tuas emoções, o Espírito Santo está aqui para te dizer, não temas, eu sou o Deus das boas notícias sobre a tua vida. Da casa de Jairo veio a má notícia, porque os da casa de Jairo não conheciam o Deus que Jairo estava buscando. Porque Jairo ia para a sinagoga para se encontrar com uma religião. Mas agora Jairo decidiu fazer a coisa certa. Ele saiu da religião para se encontrar com Jesus. E quando a má notícia chega da casa dele, ele fala, eu não vou sair daqui. E a Bíblia diz que Jesus segue Jairo até a sua casa. Deus não vai deixar você sem um testemunho. Deus não vai deixar você sem um testemunho. Deus não vai deixar a tua fé no vácuo. Deus não vai deixar a tua esperança no tempo. Deus não vai largar a tua expectativa. Deus não vai abandonar a tua devoção. Deus não vai abandonar o seu amor. Ei, vim aqui para dizer isso para você. Hoje Jesus vai te acompanhar e todos da tua casa irão ver o Deus que você serve, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Você pode aplaudir o Senhor por isso. Fiz a cirurgia. Eu não vou te contar os detalhes e as experiências espirituais que eu tive, porque hoje eu fiz questão de... Vou fazer o pré-lançamento. 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 Tirim. Estou contando com você. Olha. É o pré-lançamento do e-book Perto do Fim. A história por trás de um milagre. É o meu primeiro livro. Eu tenho 5 livros escritos. E nenhum dos 5 eu conseguia terminar. Eu falei, Deus, eu devo ter algum problema, porque eu já revirei esses livros de cabeça para baixo. E esse livro eu fiz ele assim. É porque Deus tem um novo começo para você, irmão. Então tem coisas do seu passado que não servem para o seu futuro. Tem coisas que você viveu lá atrás, que serão apenas recordação. Deus quer te dar uma nova história, uma nova experiência. Talvez você foi de alguma igreja, alguma congregação, de alguma religião, não sei. E lá você se decepcionou com pessoas, com Deus. Mas Deus tem uma história nova para você. Não se esqueça. Jairo era o líder da sinagoga, o principal religioso, que não conhecia Jesus. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Talvez você tenha muito tempo de igreja, muito tempo de crente, de católico, de espírita, não sei. Talvez você tenha muito tempo dessa rotina religiosa, onde você se apegou a isso. Talvez você tenha muito tempo de pastor, de diácono, de obreiro, de músico, de cantor. Mas talvez você não tenha chegado aonde Deus quer te levar. Talvez escondido atrás de um exame está justamente a sua fraqueza, a sua limitação, os seus medos. Talvez você venha para a igreja, se esconde aí em cima na galeria, ou lá atrás, ou por aqui no meio. Talvez você se esconde tocando, talvez você se esconde cantando. Mas não adianta. O aneurisma estava escondido, mas teve uma hora que a luz entrou e revelou o que estava escondido. E você precisa permitir nessa noite que a luz de Jesus entre e revele o que está escondido e que você está tentando esconder. Doutor Henrique falou para mim, você pode ir embora agora e andar com o seu aneurisma por aí. Ele é seu, você faz com ele o que você quiser. Mas esse mesmo médico, ele virou para mim e falou assim, eu não sei se você acredita na força do universo. Eu não sei se você acredita numa força maior. Eu acredito, ele disse, eu olhando para ele. Eu falei, esse camarada não vai pregar para mim não. E ele começou a pregar para mim dizendo, se você acredita numa força maior, na força do universo, eu vou dizer, algo aconteceu para salvar a tua vida. Porque em condições normais, você receberia uma injeção no PS e ia te mandar para casa. Eu não sei o que aconteceu, mas algo fez com que houvesse essa movimentação toda, para que você pudesse saber o que está dentro de você que precisa sair. E se você veio nessa noite
O Espírito Santo está aqui para revelar aquilo que está dentro de você, mas precisa sair. Coloca a mão no coração. Não estou falando sobre religião, gente, de forma alguma. Não estou falando sobre credo. Estou falando que todos nós, uma hora, iremos nos encontrar com Deus da vida. A minha poderia ter sido na última quarta-feira. E eu naquela maca fiz a seguinte oração, Luciano: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois da má notícia do médico anestesista, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E descansei. Mas não tem como você descansar, porque você sabe o que está dentro de você. Talvez ninguém sabe, mas você sabe. E hoje o Espírito Santo está trazendo a luz, dizendo: chega. Para que você está carregando isso? Para que está carregando essa vergonha? Para que está carregando esse medo? Para que está carregando esse peso? Para que está carregando essa frustração? Para que está carregando esse medo do que as pessoas vão pensar de você? Deixa eu dizer algo para você. Hoje, quando você voltar para casa, Jesus de Nazaré vai contigo. Jairo ficou do lado de Jesus e ele não ficou pensando: e agora, o que vão dizer para mim lá na minha comunidade? Não. Quando ele chegou em casa, quem estava com ele era Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez foi tirar as pessoas que só tinham má notícia de perto. Falou: ó, esse pessoal da má notícia pode vazar, porque a partir de agora essa casa tem novos relacionamentos, novas amizades, uma nova vida, um novo ciclo, um novo nível. Chega de gente chorando, amargurada. Eu quero ver essa casa cheia de alegria. Eu quero ver essa casa cheia de paz. Chega de grito, chega de palavrão, chega de coisa ruim. Eu quero ver a alegria do Senhor nessa casa. Eu quero ouvir as adorações. Eu quero ver os anjos voando. Não é demônio irritando, o menino gritando, desesperado para um lado, para o outro, marido batendo em mulher, mulher querendo matar homem. Não! A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então eu quero que você faça a seguinte oração comigo, em nome de Jesus, com os olhos fechados, a mão no coração. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro a porta do meu coração e da minha casa para o Senhor. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu abro mão de tudo aquilo que me prende em um relacionamento errado, em uma religião. Eu agora assumo um compromisso de viver com Jesus. Nessa noite, Pai, vá comigo para a minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz tudo o que o Senhor quiser. Arranca o pecado, arranca o medo, arranca a falência, arranca todo o espírito contrário e traz a tua paz, porque tu és o meu Cristo. Tu és o meu Cristo, e a Ti eu entrego a minha vida. Todos vocês, cabeça fechada, de cabeça abaixada ainda, de olhos fechados. Você que fez essa oração, eu quero orar por você. Então eu queria que você me desse um sinal levantando uma de suas mãos, se você fez essa oração. Eu quero abençoar a sua vida. Isso, levante alto. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou vendo, balança-se a mão para que eu possa ver.
nome de Jesus, isso. Deus está mudando a história da tua casa hoje, meu filho. Está mudando a história da tua casa. Está mudando a história da tua vida. Deus hoje está trazendo respostas de orações que você fez sobre a tua filha, sobre o teu filho, sobre a tua esposa, orações que você fez. Deus está mudando a história da tua casa. Teu coração é bom, mas as pessoas de dentro da tua casa não conheciam o Deus que você serve. Então hoje Deus está te dando a unção para quebrar esse jugo e trazer a presença do Senhor dentro da sua casa. Todos vocês que levantaram as mãos, vamos ficar de pé, gente, vamos ficar de pé. Faz o favor, você que levantou as mãos, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. E aí na galeria também, desce a escada, vem aqui em nome de Jesus. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Todos vocês que levantaram as mãos, sai do seu lugar rapidinho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.